Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal, a mais um episódio das batalhas do Total War Warhammer 3. E hoje, esse pássaro lindo que voa, quem é esse Pokémon? Quem é esse monstro que é legalmente distinto de qualquer outra coisa? É um grande pássaro lunar, esse monstro aqui. É um pássaro de fogo, mas completamente diferente do... Bem, esse bicho lendário aqui, ele é muito bom e ele é um monstro meio caro. O problema de eu não costumar trazer ele é porque tu tá pagando um preço excessivo por uma criatura com ataque mágico e resistência a fogo, que normalmente é inútil. Porém, hoje nós vamos lutar contra Tzeentch. Tzeentch, quase todas as criaturas demoníacas têm resistência física, então um monstro com ataque mágico ignora essa resistência e 5 de armadura é a mesma coisa que nada, considerando também que ele não tem um bom ataque de penetração de armadura, no caso ele tem muito mais dano normal do que de penetração. Enfrentar demônios com armadura ridícula de Tzeentch vai ser super efetivo e muitas unidades de Tzeentch têm ataques flamejantes e o nosso grande pássaro lunar tem 40% de resistência a fogo, como aquele sábio chinês uma vez falou: não pegue empréstimo se não tem dinheiro hoje, pois não terá amanhã. Não vem ao caso, não é interessante nessa batalha, mas é um conselho de um sábio chinês que me falou uma vez. Muito bem, meus amigos. Agora, na linha de frente, ele trouxe uma linha de guerreiros do caos de Tzeentch contra as minhas tropas de Cathay. Eu entendo que ele tá querendo um pouquinho de penetração de armadura e pensando que eu vou ter tipo cavalaria ou monstros, e ele tá certo, eu tenho alguns monstros. Além do meu grande pássaro lunar, eu trouxe um Jet Lion. O Jet Lion, nossa, cara, que unidade bonita. O que esse bicho faz? Ele é um construct, uma máquina de pedra, e é capaz de causar um dano de penetração de armadura absurdo de 420, com uma defesa de 60. Ele é um tanque vivo. E o ataque dele silencia o inimigo, então se ele tá duelando contra um mago de Tzeentch, tipo esse demonhão exaltado de Tzeentch que ele trouxe, eu não vou deixar ele fazer magia, além de que ele é resistente, então se ele tentar usar magia contra ele, isso vai ignorar, e ele tem uma habilidadezinha especial embutida nele, uma magia que vem nele, que pode ser usado 2 vezes, que reflete o tiro do inimigo de volta para ele. Isso vai ser muito útil contra uma facção focada em atirar. Eu imaginei que ele ia trazer um Flamer, mas na verdade ele trouxe 3 horrores rosa, 1 horror azul, o especial, e 3 guerreiros do caos, além de 2 cavaleiros com alabarda de Tzeentch nos seus disquinho mágico voador. Então esses caras aqui acham que disco, né, tá na moda, e os nerdola de disco de Tzeentch vão querer enfrentar minha cavalaria que eu sempre trago, os nossos Longma Riders. Esses caras vão enfrentar eles no ar. Eles têm a vantagem de ter bônus contra coisas grandes e serem 2, e eu tenho a vantagem de ser um Longma, no caso eu sou mais rápido que eles e tem um dano de penetração de armadura e um ataque de ímpeto imenso, mas na verdade o segredo para vencer magia tá aqui. A verdadeira magia vem da ponta de um rifle longo. Nós trouxemos 2 Crane Gunners junto com as nossas infantarias de jade baratinha para segurar a linha, e eu pensei, ele só tem infantaria lenta e cara, é? Então tá bom, eu vou atirar na tua infantaria lenta e cara. Eu avancei um pouquinho aqui com o grande pássaro lunar, ele usou a magia dele no pássaro lunar, mal e porcamente arranhando o bicho. Como eu disse, ele tem uma resistência de fogo muito grande, e se ele atirar no pássaro lunar, eu vou usar a minha velocidade de 120 para desviar das balas. Enquanto isso, a infantaria lenta dele tá aqui segurando o tiro com a cabeça. Ah, detalhe,
Eu usei a habilidade do pássaro lunar porque eu não sabia como é que ela era. Eu cliquei sem querer. Ele faz um vortex e fica parado. Não foi muito inteligente isso. Eu deveria ter usado ele na infantaria inimiga. Mas tudo bem, ele tem mais 2 usos disso. Enquanto isso, a gente continua aqui atirando. Ele lançou uma bola de fogo no pássaro lunar, tirando 300 de dano. Eu desci agora contra os horrores rosa, porque eles são uma infantaria de longa distância. É tipo um soldado de tiro isso aqui. Enquanto isso, os alabardeiros dele estão avançando, levando bala a cada passo. O tiro das armas, né, obviamente penetra a armadura. E eles vão agora morrer um atrás do outro, avançando no pântano. O pântano reduz a velocidade da infantaria. Se eles vierem aqui no terreno aberto, eles vão fazer um cosplay de Primeira Guerra Mundial e morrer um atrás do outro. Mas, óbvio, essa aqui não é a unidade principal. A unidade principal deles são essas que lançam esses demoninhos que lançam bola de fogo. Ele começou a atirar no Jet Lion e acredito que eu vou usar aqui o refletir tiro. Eu mudei o foco de matar esses caras para matar esses. Os meus arqueiros aqui, os crossbow especial, estão atirando nos demônios dele também. Os Longmar Riders vão avançar contra os Pink Horrors e o Lord de Zint tá mantendo uma distância segura, porque, né, ele é um senhor de Zint, no mano a mano ele vai derreter. Então agora ele tem uma unidade enfrentando a minha no mano a mano, 2 unidades enfrentando a minha no mano a mano, e o nosso grande pássaro lunar também machucou um pouco os horrores rosa, mas a barreira dele estancou a maior parte do dano. Enquanto isso, os furries do caos de Zint estão aqui incomodando e acredito que ele vai atirar contra o meu pássaro lunar. Isso vai causar fogo amigo, nossa, muito fogo amigo por sinal, e eles derreteram. Enquanto isso, ele tá blobado aqui. O demonhão desceu para matar os meus cavaleiros e ele tá tentando achar uma brecha para chegar nas minhas unidades de longa distância. A infantaria dele, uma delas conseguiu passar e eu tô tentando cercar ele com a minha infantaria. Ele tá ignorando eles e continua avançando e eu não tenho muito o que fazer contra ele. Os meus Crane Gunners que conseguiram ficar mais isolados estão atirando contra essa infantaria de Zint, que tá aqui com seus escudões tentando bloquear, mas é um tiro de um rifle e eles têm a habilidade Shield Breaker. Agora, calma. Eles estão com o Shield Breaker das minhas unidades de longa distância e com a habilidade especial do arqueirinho de renome, o The Grace of Kaiying. Eu não sei falar chinês, mas no caso, ele reduz ainda mais a chance deles bloquear o dano. Então, eles tinham antes 35% de chance, agora eles têm 6%. Cada tiro que vem vai doer. A armadura deles também está reduzida por causa da habilidade especial. E tu vai ver essa unidade caríssima morrer um atrás do outro. Enquanto isso, o outro conseguiu atacar os meus Jade Warrior Crossbow, que eu trouxe aqui achando que Zint ia ter um monte de unidade de longa distância. E o cultista de Zint foi silenciado pelo nosso grande pássaro lunar, que ignorou esses Pink Horrors e veio aqui matar o herói dele. Contra heróis, um cultista de Zint com 15 de armadura e, né, esses status do mano a mano aqui de, sei lá, o cara que o maior exercício dele é levantar uma folha de livro. Ele quebrou. Lorde, por que tu chama o pessoal de Zint de nerdola? Porque eles são... aqui, eu botei a habilidade de refletir o tiro. Para de se bater. Eles gastaram toda a armadura e levaram dano. Em vez de atirar, eles jogaram a bola de fogo neles mesmo. O Jet Lion, valeu a pena essa habilidade. Na linha de frente, os alabardeiros estão presos contra os meus guerreiros de Jade. Os alabardeiros de Zint vão vencer, mas vai ser uma batalha longa e demorada. Enquanto isso, as unidades caríssimas dele, até mesmo o demonhão, já estão aqui engajados no mano a mano. E os Doom Knights quase foram dizimados. O especial deles tá enfrentando a Miawing no chão. Eu usei a habilidade dela de recuperar a vida e minha infantaria, junto com ela, recuperaram a vida. Ele cuspiu uma magia aqui de dano. Boa, ele tá causando bastante dano. E ele tá tentando pegar mais magia. Enquanto isso, eu vou simplesmente atirar na infantaria dele pelas costas.
contra uma unidade dura de destruir como os guerreiros de Jade e levando tiro pelas costas, esses aqui quebraram. Enquanto isso, os nossos Longmar Riders e o Great Moonbird estão silenciando um horror rosa e o Jet Lion continua enfrentando o horror azul sem parar. Esses caras aqui agora com a resistência física praticamente zerada, em 10%, silenciados, mas não importa que eles não têm magia. E o demonhão dele tá tentando matar os meus crossbow. Sem os guerreirinhos dele de alabarda, eu decidi, quer saber? Eu também sou um dragão e eu sei voar. Agora eu vou descer a minha wing nele para ver se ele gosta de apanhar. Se ele fugir da minha wing, eu vou atirar nele com os crossbow e com as armas no chão. Ele ainda tem uns cavaleiros vivos. Droga, os cavaleiros vivos e o demonhão estão destruindo meus Crane Gunners. Mas tudo bem, eles já se pagaram. Os horrorezinhos rosa estão sendo completamente aniquilados agora pelos meus monstrões. O Great Moonbird perdeu metade da vida e o Jet Lion também. Lembrando que a minha wing, na forma humana, pode recuperar a vida deles. Agora, ele decidiu, cometer suicídio por dragão e ele está enfrentando a minha wing junto com soldados de alabarda. Vamos ver essa briga aqui porque é bem legal. Olha as animações desse jogo, cara. Que animações absurdas. Fogo nele, minha wing. Queima, desgraça. Volta pro buraco de material de onde tu veio. O alabardeiro tá tipo, o que eu faço aqui, né? Deixa o dragão lutar. Cara, você merece uma medalha de honra. Os Longmar Riders agora voltaram de enfrentar as unidades de longa distância dele. Vocês precisam de óculos, cara. Ele tá ali. E ele é grande, né? Agora cercado contra o Jet Lion, ele tá silenciado. A unidade dele simplesmente quebrou. O resto do exército também quebrou. E vitória pra nós. O Great Moonbird, esse pássaro enorme aqui, com a sua resistência a fogo, foi bom para tancar os tiros dessas criaturas demoníacas e por ser rápido, eu consegui ignorar os guerreiros dele de infantaria e fui direto para as unidades de longa distância. O Jet Lion não se pagou, mas eu poderia regenerar ele muito ainda com a minha wing, e o demonhão dele Dzint se pagou incrivelmente e duelou contra unidades caríssimas e conseguiu neutralizar minhas unidades de longa distância, só que não antes deles causarem mais que o seu valor de dano, matando a infantaria dele e ajudando com as unidades de longa distância e destruindo os cavaleiros de disco Dzint. O nosso crossbow básico é meio que inútil, não devia ter trazido ele. E o crossbow especial foi ótimo. Além de enfraquecer unidades dele para matar mais rápido, ele também ajudou a neutralizar esses caras e machucar o herói dele. E no caso, a nossa infantaria serviu para segurar a linha e o que morreu ainda conseguiu um pouquinho mais de valor, mas o resto, a infantaria nunca ia ser o dano aqui. A minha wing causou 1000 e poucos de dano destruindo o herói dele, então eu ainda tinha os Longmar Riders que foram ótimos nessa batalha, neutralizando o herói dele e unidades de longa distância. Longmar Riders não tem como ir errado com esses caras, muito bons. Então essa build aqui de KT tá aprovada e é a mesma que a gente já viu, mas eu vou mostrar outras builds interessantes que eu joguei nesses dias agora e teve algumas batalhas legais. Esse cara aqui, jogando de Anões do Caos, trouxe 2 morteiros avalanche, deixa eu ver aqui, ó. Aliás, a linha dele era meio esquisita. Ele trouxe uma linha de guardas infernais, 3 Arquebusters, que é uma unidade que atira uma espingarda, tipo, uma espingarda espalhadeira, assim, uma espingarda cartucheira. Então qualquer coisa que chega perto vai ser dizimado. E 2 Dragquake Mortars. Essas coisas enormes aqui causam um dano explosivo que reduz a velocidade do que ela encosta. Ele começou a atirar e ele começou a acertar os meus lanceiros. Imediatamente eu mandei os lanceiros se mexer e movimentar o meu exército, vendo essa imensa artilharia dele.
Ele tá aqui numa formação defensiva, alguns diriam que uma caixa, com vários guerreiros anões do caos defendendo a linha, com seus 79 de moral, uma boa armadura e 44 de defesa. Esses caras vão aguentar muito para que os Blunderbusters aqui matem tudo que tá ao redor. Imediatamente assim que eu comecei a me aproximar, eu comecei a atirar nele com meu Steam Tank e tô avançando com 2 unidades de Long Rifles. Os Long Rifles são snipers, é isso que eles são, com penetração de armadura fantástica, 260 de alcance. O que causou esse dano aqui? A habilidade do mestre engenheiro, porque ele é um mestre engenheiro, ele tem drones na Idade Média? Sim, faz todo sentido. Eu lancei uma bomba nessas unidades dele que estavam uma perto da outra, dizimando as duas. Agora, a minha artilharia de verdade, cadê eles? Calma, é muito rápido esse duelo de artilharia. Onde é que eles estão? Isso aqui causou dano. Ele acertou um bombardeio, destruiu uma unidade de lanceiros meus. O canhão do Steam Tank tá focando no canhão dele, mas o que vai causar dano mesmo é essa Hellblaster Volley Gun. Com menos alcance que a artilharia dele, eu tive que avançar, mas agora eu consigo acertar ele com uma Hellblaster Volley Gun. Vamos ver o dano que os snipers e a Hellblaster vão causar juntos. Bem, um deles já morreu praticamente, o outro tem 5.000 de HP, vamos ver como é que vai ser esse duelo de artilharia. Detalhe, a artilharia dele atira devagar, a minha é um pouco mais rápida. Lá vem os tiros do Hellblaster Volley Gun. A explosão dele. O morteiro já perdeu quase que toda a vida e tá quebrando. O desgraçado sobreviveu, mas com 74 de HP, ele não vai voltar tão cedo, então eu mudei o alvo agora dos meus Hellblaster Volley Gun para os atiradores inimigos. Ele lançou uma magia na minha linha de tiro, eu consegui desviar um pouco, mas levei dano. E agora o herói dele está sendo atirado pelas minhas linhas de tiro e pelo engenheiro simples. O engenheiro simples tem uma habilidade mais fraca que o mestre engenheiro, mas ele pode ressuprir minha munição. Enquanto isso, a Hellblaster Volley Gun mira nesses anões de longa distância, porque eu não posso deixar eles atirar em mim. Eles estão tentando avançar, mas um escudo contra um tiro não é exatamente muito eficaz, né? A armadura deles contra os tiros também não vale muita coisa. Uma das fraquezas dos Anões do Caos é que as unidades deles de longa distância têm pouquíssimo HP, 6.000 de HP é muito pouco, então num duelo contra artilharia e coisas que atiram de longa distância, eles vão ser dizimados. O desgraçado começou a atirar no meu engenheiro, mas os Blunderbusters, eles têm mais dano aqui, ó, na metade do alcance. Nessa longa distância, muitos dos tiros vão errar. Ele continua avançando, eu não vou parar de atirar com a minha artilharia, mesmo que a unidade inimiga está quase colando na minha artilharia. O herói dele está quase morto, porque eu tenho snipers, então eu consigo atirar nele em qualquer parte do mapa. O herói engenheiro, tá, cadê ele? Eu acredito que ele tá por aqui sentado atirando nos inimigos, eu não tô achando mais ele. E ele tá tentando ignorar a minha linha de frente de lanceiros, que é o correto, porque eles não apresentam ameaça nenhuma, e ir direto para minhas unidades de tiro. Porém, a unidade dele vai parar, e agora que ela parou, fogo neles, meus amigos. Atirem sem medo de ser feliz. E nós ainda temos um tanque a vapor que ele não tem mais nenhuma resposta boa. Conforme o herói dele quebrou, o resto do exército quebrou também. O segredo para vencer os Anões do Caos é muita artilharia, preferencialmente artilharia que dizima infantaria e coisas únicas como essa Hellblaster Volley Gun. 1.700 de valor, 1.200 para o Steam Tank, 2.000 para esses Long Rifles e 1.700 para esses. Carregaram
total essa briga, destruindo unidades caríssimas com pouco HP e destruindo os morteiros dele antes que os morteiros dele dizimassem a nossa linha de frente. Uma coisa interessante também foi o mestre engenheiro e o engenheiro simples, que eles ficam atirando em cima do cavalo e eles causaram um dano significativo no mago inimigo, que eles ficaram atirando nele sem parar. Então, essa build aqui é interessante quando tu acha que o inimigo vai fazer a tática dos anões de ficar numa caixa. Vamos, claro, não vai funcionar contra todo mundo. Falando em não vai funcionar contra todo mundo, eu tô sentindo, cara, que os vampiros foram nerfados. Eu preciso fazer uma build melhor que os vampiros. Não tá mais funcionando. Nessa aqui, o cara fez uma build esquisita, onde ele trouxe o Constantin, uma maga de gelo, unidades de infantaria de elite, cavaleiros aumentados o máximo a experiência, os cavaleiros arqueiros na experiência máxima que ele pode dar, e um monstrão da terra. Vamos ver o que vai acontecer. Ele trouxe esses espadachins aqui, a guarda do Tsar, 94 de experiência, desculpa, de liderança. Quer dizer que esses aqui são inquebráveis, eles simplesmente não vão quebrar. Eles ainda reduzem, no caso, o cansaço dos aliados. E esse monstrão aqui da terra de Kislev é uma monstruosidade com 9.000 de HP, resistência física, 50 de armadura, que não é pouco. E quando ele tá ao redor do inimigo e ele tá com bastante vida, ele causa dano em tudo que tá ao redor. Ele é tipo o meu Mortis Engine. Eu comecei tentando mandar o meu morceguinho gastar a munição dos cavaleiros arqueiros dele, mas como ele botou a experiência nos cavaleiros arqueiros, ele consegue acertar muito fácil minhas unidades. Os meus zumbis estão avançando e o monstrão dele tá aqui, causando dano em área. Observe como ele dizima os zumbis. Agora ele avançou pro meu Necromancer e a minha Graveguard tá aqui tentando parar esse bicho. O Mortis Engine chegou para causar dano em área e ele fez uma estratégia boa de simplesmente focar tudo no meu Mortis Engine, o próprio Constantin, e atirando dos dois lados, lentificando o Mortis Engine. Eu não tive como fazer nada e ele deletou o Mortis Engine em 2 tiros. Esses cavaleiros arqueiros foram ótimos. Enquanto isso, eu tô tentando agora quebrar a linha e avançar. Os meus morceguinhos morreram lutando contra os cavaleiros arqueiros, porque eles têm muita experiência, eles simplesmente não quebram. E o Mortis Engine foi destruído. Ele também trouxe aqui a Frost Maiden dele, a maguinha de gelo, que tá lentificando minhas unidades e causando dano à minha infantaria. E eu tô tentando recuperar a vida com a Unholy Lodestone, mas esse monstro encarnado aqui causa mais dano do que eu posso recuperar. E a guarda do Tsar tá limpando minhas guardas do morta-viva, porque eles não tem nem o que fazer contra esses bichos. O Red Duke e os Cavaleiros de Sangue atacaram uma das guardas do Tsar pelas costas, só que agora eles se expuseram contra os Cavaleiros Arqueiros. Esses 4 Cavaleiros Arqueiros estão causando um dano absurdo nas minhas unidades de elite, e eu não tenho nada para matar esse monstrão aqui, a não ser os Cavaleiros de Sangue. O Red Duke agora está preso numa batalha contra os heróis dele, tanto o Constantin montado num ursão. O Constantin, quais as habilidades dele? Deixa eu ver. Constantin montado no urso. Ele regenera bastante. Ele reduz o cansaço. Cadê? Ele é imune à psicologia, então ele não vai ter medo. Nossa, ele se recupera a vida continuamente, cara, se ele tá com pouca vida. Bom, isso é bom. Ele aumenta a defesa e a liderança dos aliados. Ele é uma unidade de suporte muito... Nossa, ele dá ataques flamejantes também. Esse cara aqui é um herói de suporte interessante. Quando eu jogar de Kislev, acho que eu vou tentar fazer uma build com ele. No caso, como os vampiros estão globados aqui, tudo que eu faço, ele tá dizimando minhas unidades. Eu acho que eu vou conseguir neutralizar o herói dele com o meu vampirão. E a cavalaria dele, eu consegui pegar com os Cavaleiros de Sangue. Mas eles se recusam a quebrar, cara. Esses desgraçados continuam fugindo.
Eu tentei cercar agora esse monstro encarnado, mas ele usou a magia do Constantine para recuperar a vida dele. Então quanto mais dano eu causo, mais ele reala. Desgraça. Ele deu um ataque pelas costas para tentar quebrar minhas unidades. Eu tô tentando invocar zumbis aqui para ganhar o máximo de tempo possível. E o Red Duke tá tentando duelar contra o Constantine sem sucesso. O Constantine é bom, cara, 50 de defesa. Não, cadê ele? Cadê esse bicho? 45 de defesa e 71 de ataque. Esse bicho causa muito dano. A guarda de sangue voltou, neutralizou uma guarda do Kizar que já estava praticamente morta mesmo. Eu tô tentando invocar zumbis aqui, consegui quebrar a Frost Maiden de gelo dele e tirar metade da vida do monstrão grande dele, mas não é o suficiente. O Constantine recuperou a vida dele e ele deixou ele agora com 100% de cansaço a menos, então ele vai voltar a estar com todos os status como estava no começo da batalha e as minhas unidades vão estar cansadas. Eu não tenho mais nada para defender contra ele. Os Sternsmen aqui estão lutando contra unidades com penetração de armadura e bônus contra infantaria de 14. Não tem o que eles fazer a não ser morrer devagar. Cara, que build boa que ele fez. Eu tô tentando ao máximo causar dano, mas não adianta. O monstrão dele ignorou tudo e destruiu o meu Necromancer, que era a minha única unidade, estava regenerando agora, e o meu Corpse Cart. Os vampiros simplesmente não têm mobilidade para fugir desse monstro. Eu consegui quebrar acho que mais uma guarda do Kizar, mas ele botou aqui a recuperação de vida neles. Todos eles estão recuperando vida. E parabéns pro meu oponente. Que baile que eu levei. Muito bom, cara. Eu não esperava que esses cavaleiros arqueiros fossem tão rápidos em matar o meu Mortis Engine. E sem o Mortis Engine para derrotar a infantaria dele, a minha infantaria foi um papel. Incluindo os cavaleiros de sangue. Um se pagou, o outro não. E o Red Duke usou um vento da morte nas unidades dele. Mas ele conseguiu regenerar com as habilidades do Constantine. Parabéns pro cara, o Constantine pagou 1000 de valor, a maga de gelo 700, mas a infantaria dele dizimou totalmente a minha, e os cavaleiros arqueiros foram ótimos, e o monstrão 3000 quase de valor, incrível, ainda tinha capacidade de muita luta nesse bicho. Parabéns pro cara, recuperar a vida com um Kislev, eu não esperava e eu provavelmente vou copiar a ideia dele. Bem, agora eu vi que muita gente teve dificuldade de enfrentar os Anões do Caos, então, coincidentemente, porque tu não vê a facção do inimigo, eu escolhi jogar de Reis da Tumba, e eu, como eu disse, a fraqueza dos Anões do Caos é a artilharia, então eu pensei, artilharia, o que ele pode ter? Isso foi depois de ter lutado contra aquele cara que tinha os 2 morteiros. Eu trouxe 2 gigantes de osso, pensando que ele ia ter uns morteiros, mas esse cara aqui ignorou totalmente a artilharia e veio só com infantaria, incluindo as melhores infantarias do jogo, que são, cadê? Aqui, a Infernal Guard com Fire Glaives. Esses caras são ótimos. 30 tiros de uma munição que penetra a armadura, um alcance imenso de 145. E eu trouxe, no caso, a Arca da Aliança, a Casket of Souls. Fogo neles. Fechem os olhos para não ver as almas saindo aqui. Mas trazendo a Arca da Aliança, eu tô cuspindo almas deles e vendo essas unidades. Por que ele tá assim, tipo, em formação quadradinha? Porque ele quer aberturas para poder atirar. Isso aqui é uma tática de tipo de infantaria de linha, onde tu cria aberturas para atirar com a infantaria de trás, enquanto os piqueiros defendem a linha. No caso ele não tem piqueiros, ele tem unidades de mano a mano de elite. Ele trouxe aqui guardas infernais que vão ser muito resistentes e blindadas com 9000 de HP, mas eles são mais tanques e o que causa o dano são os Fire Glaives e os Blunderbusses. Na linha de frente, ele também tem alguns Hobgoblins com lobinhos. Ele tentou usar uma cavalaria dele para matar minha Casket of Souls. Felizmente, eu tinha bastante unidades ao redor e consegui neutralizar ele. Eu trouxe uma unidade que eu quase nunca trago, os
cavaleirinhos esqueletos, custando 400. Eu dei 1 de experiência para cada um deles, então eles custam 420 e pouquinho, ó. Muito barata essa unidade. Uma cavalaria leve. Lorde, tu nunca traz cavalaria leve, realmente. Mas os anões do caos tem esses caras que atiram e eles demoram para recarregar. Se eu conseguir chegar neles com a cavalaria leve, eu vou silenciar os caras. Ele tá fazendo uma magia de fogo aqui, uma cabeçona de fogo, queimando os meus esqueletinhos. Tudo bem, são esqueletos vagabundinhos, ó. Vão levar dano, vão, mas também não é muito importante. Os gigantes estão atirando na infantaria dele. Cada tiro que causa aqui mata uns 2 e danifica metade da unidade. E eu tenho também os escolhidos dos deuses, o Chosen of the Gods, que tá aqui infelizmente tentando matar um Hobgoblin, no caso os Hobgoblin do Canato que cavalgam lobos gigantes. Eles conseguiram quebrar eles por medo, porque Goblins são covardes, os Hobgoblins ainda mais. E ele trouxe um mago. O mago tá começando a levar dano de Spirit Elite. O mago de fogo dele já causou um dano chato em mim, e eu quero neutralizar esse cara. O Archon the Black tá usando a magia dela, e acredito que eu vou invocar um esqueletinho aqui pra ganhar tempo, se eu já não invoquei. Cadê eles? Os meus cavaleiros esqueleto que atiram de longa distância foram dizimados pelos Sneak Gits. Os Sneak Gits é um Goblinzinho que é tipo um Goblin da noite que atira um... Não sei se é um dardo ou uma pedra antes de atacar, mas eles destruíram a minha cavalaria e estão avançando. Eu tenho 2 guardas da tumba em cada flanco. As Infernal Guards estão dizimando o meu gigante de osso. O gigante de osso tem muito HP, então vai demorar um pouquinho para ele morrer. Consegui quebrar um Blunderbuss aqui. Invoquei o meu Zushabi na Infernal Guard dele, quebrando a Infernal Guard. E os outros aqui que estavam tentando virar para atirar, eu fiz uma magia da morte. Como eles têm pouco HP, essa magia da morte vai causar metade do HP deles em dano. Os Zushabi com grandes arcos quebraram um Blunderbuss, mas eu tenho que lidar com essas Infernal Guard. Ele ainda tem elas na reserva. E agora que ele tem ainda um Blunderbuss aqui, eu mandei meus cavaleirinhos de osso silenciar esses caras. Toda vez que o mago dele se aproxima fazer uma magia de fogo, eu continuo usando a magia da morte para causar dano nele. E agora os Sneak Gits conseguiram cercar o meu gigante de osso. Os Chosen of the Gods estão no mano a mano, que não é uma boa coisa. O Necrotech vai vir aqui tentar salvar eles. Por que os Chosen of the Gods não são bons no mano a mano? Porque eles são bugados. Eles não atacam no mano a mano só a longa distância. Então eu decidi fugir com eles e segurar a linha com o Necrotech e com o Archon. O Archon daqui a pouco vai poder invocar novamente mais uma unidade de esqueletinho para segurar a linha. Mais um Spirit Elite no general dele. Toda vez que ele se aproximar do front, ele vai apanhar. Os meus cavaleiros acabaram perseguindo aqueles Wolf Riders por muito tempo, os Goblins que montam em lobos. As minhas unidades da linha de frente estão sendo quebradas. Uma Tomb Guard está segurando a linha no mano a mano contra uma guarda infernal. E mesmo no mano a mano, esse desgraçado continua atirando, causando bom dano na minha guarda. Cara, a guarda da tumba é tancuda, mas ela não vai durar para sempre. Eu preciso parar esses caras e permitir que os Chosen of the Gods ataquem. O mago dele finalmente quebrou de tanto dano que ele levou. O Archon the Black está trancado nessa unidade de Infernal Guard e eu não consigo tirar ele daqui, o que está meio chato. Se eu não me engano, eu vou tentar matar a Infernal Guard com a Casket of Souls. Invoquei aqui mais um guerreirinho esqueleto com Archon. E ele não consegue sair. Sai daí, Archon. O Archon tá trancado, tentando clicar pra ele sair antes que esses caras se reagrupem. E tô atirando com a Casket of Souls nele pra quebrar. Os Blunderbuss estão sendo atirados agora pelo meu outro gigante de osso. E esse gigante de osso tá aqui, pisando em Goblin. Sem muito sucesso. Felizmente, a guarda dele me esqueceu e veio atacar a Casket of Souls, permitindo que eu atire neles pelas costas.
Os escolhidos dos deuses, cara, eles têm um tiro que espalha e que penetra a armadura e diminui o efeito da armadura inimiga. Então, agora eles vão levar muito dano. Sendo atacado pelas costas com esses tiros espalhadeiros. Eu espero que eles quebrem. E o Arkham finalmente saiu dali. Os Blunderbuss estão atirando a longa distância, que não é muito efetivo. Eu tentei usar uma magia da morte aqui e acabei errando o alvo, mas foi o suficiente um ataque do Arkham pelas costas para quebrar essa unidade. A Casket of Souls ainda está viva, mas ela vai tomar dano e quebrar. Eu vou tentar gastar o máximo da munição dela antes de tudo. E os Skeleton Horsemen conseguiram quebrar um Blunderbuss e um Sneaky Gits. O herói dele voltou, eu mirei nele com o meu gigante de osso. Bum! O gigante de osso acertou o tiro. E ele quebrou de novo. O Necrotech, incrivelmente, não tá morrendo. E ele tá conseguindo segurar a linha contra a Guarda Infernal. Porque essa Guarda Infernal aqui é a com machado e escudo, não a com espadão. Esses caras aqui são equivalentes aos Iron Breaks dos anões. E eles acabaram quebrando, então eles não são exatamente um Iron Breaker, eles são os covardes que nem os anões do caos são. E o Arkham continua vivo, causando dano. Lembrando que eu ainda tenho a maldição do Arkham se ele ficar na metade da vida, que ainda não foi ativada. Os Fireglaves começaram a atirar no meu gigante. O gigante, por ser um poço de HP, conseguiu tancar muitos tiros e não morrer. A cavalaria leve me surpreendeu, eles já não estão mais no jogo, mas eles quebraram várias unidades e finalmente, com um exército dele muito dizimado, ele finalmente quebrou. O segredo é usar a tua artilharia para focar nas unidades de tiro do inimigo. A Casket of Souls, 1.800 de valor. Os gigantes de ossos, nenhum se pagou porque eles são melhores contra a artilharia inimiga. Eu trouxe eles achando que o cara ia ter artilharia, não tinha. E os Chosen of the Gods, que conseguiram neutralizar 2 Blunderbusses e uma Infernal Guard, 1.800 de valor. O Arkham the Black, usando a magia dele, ele neutralizou o herói inimigo. O Necrotech recuperou a vida de um gigante de osso e do Chosen of the Gods. Os guerreirinhos esqueletos morreram, né, que é o que eu esperava que eles fizessem. Os Tomb Guards morreram, que também eu esperava que eles fizessem. E os Skeleton Horsemen, aqui os cavaleirinhos leve. Cara, que valor bom, porque eles neutralizaram os goblins inimigos e perseguiram unidades inimigas que as minhas artilharias quebraram. Então o que fez a gente ganhar essa batalha foi que as unidades de longa distância dela, uma 0 de valor, sendo mirado pela Casket of Souls no começo do jogo, uma Infernal Guard que se pagou, outro não se pagou e o outro foi dizimado. Então, neutralizando o potencial de dano dele, ele é a única coisa que poderia causar dano. Os Goblins, um causou 1.000 de valor, então se pagou em dobro, o outro se pagou exatamente. E a Infernal Guard contra Tomb Kings, eu não traria. O que os Tomb Kings têm de infantaria de elite que tu precisa trazer essa infantaria aqui? Não tem sentido, cara. Traz uns escudos de carne, traz umas infantaria barata e uma artilharia de longa distância teria sido melhor para ele. Acho que ele investiu demais em unidades de longa distância. Coincidentemente, depois eu joguei contra um jogador de Tomb Kings e eu tava de Anões do Caos. Vamos ver como é que vai ser a batalha. O cara teve a mesma ideia, usar artilharia pesada, unidades de infantaria baratinhas e unidades de elite para finalizar o que eu tenho e rápidas. Vamos ver o que vai acontecer. Do contrário do meu inimigo, eu trouxe mais Goblins, mais escudos de carne, menos infantaria super cara. Tenho 4 delas, mas não tenho 6. E eu trouxe um herói de respeito. No caso, esse cara aqui, ó, né, fazendo a cota aqui para PCD, ele vem o Astrogaf Iron Hand com as suas pernas de pedra. Ele é muito resistente com 130 de armadura. Mesmo assim, ele é rápido. Então ele é muito, muito forte. E ele é mais
mais cara que os outros? É, mas ele também é um mago. Essa habilidadezinha dele, chatíssima, enfraquece os inimigos e deixa eles mais lentos, enfraquece contra fogo, e ele tem a passiva que aumenta 20% a fraqueza de fogo inimiga. Considerando que tudo que eu tenho tem dano de fogo, vai ser útil. A batalha começou. Eu trouxe 2 arqueirinhos goblins, não são a mais barata do mano a mano, são os arqueiros, e eu comecei a fazer os carrions deles, esses urubuzinho morto-vivo, começar a levar dano. Enquanto isso, eu tentei manter a minha infantaria fora do alcance da artilharia dele. Tu aperta barra de espaço para ver aonde é o alcance do inimigo, e ele tá aqui atirando nos meus goblins. Um carrion se atacou meus goblins para parar eles no lugar, para eu parar de avançar por essa direção, e ele tá focado aqui no nada. Ele precisa virar e se reposicionar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tirei os meus goblins de atire à vontade, porque ele estava desperdiçando munição nesses carrions, e eu quero gastar a munição deles nesses Ushabi. Ele trouxe vários Ushabi com arco, não os escolhidos dos deuses como eu escolhi da última vez, só o simplesinho. Ele tá dizimando os meus goblinzinhos. Ah não, como eu vou me recuperar financeiramente disso? Pode atirar, fica à vontade, eu não me importo. E lá atrás eu trouxe 2 artilharias a mais barata possível, os bolt throwers dos goblins. Essa artilharia é baratíssima e contra unidades dele aqui, grandes e caras, eles vão ser muito custo efetivos. Se ele gastar munição na minha artilharia, ele não tá matando as minhas unidades de infantaria, então fique à vontade para duelar. Eu sei que os Tomb Kings têm pouca munição, e agora ele tá enfrentando meus bolt throwers. Eu cometi um erro e os meus 2 bolt throwers estão um em cima do outro. Isso aqui é errado. A artilharia dele vai com um tiro só, causar dano nos 2. Felizmente, eles estão no limite do alcance e a artilharia dele está sendo menos precisa. Eu estou usando eles para tentar atirar nesses Ushabi. Fogo? Cadê o fogo? Os meus goblins vieram pelo flanco, incluindo os goblins de cavalo. Os Ushabi começaram a finalmente levar um dano bom, que eles estão levando tiro de flecha. A infantaria goblin é mais forte que os guerreirinhos esqueleto barato. Os cavaleirinhos de lobo aqui especial perdão, eles têm flechas de fogo e enfraquecem o inimigo contra fogo. Au, ele deu o guspezinho da Khalida, que foi danudo. É um duelo de longa distância. Eu mandei o meu mago agora avançar e usar a magia que enfraquece as unidades contra fogo, permitindo que eu cause mais dano a longa distância. Eu decidi ignorar, a minha regra de manter minha artilharia segura, minha infantaria de longa distância segura, e comecei a avançar com eles. Um dos guerreirinhos esqueleto começou a levar tiro pelo flanco. Ele tentou matar o meu herói com o cavaleiro da necrópolis dele, mas ele mandou eles voltar porque ele viu minha infantaria avançar. E agora as Casket of Souls estão atirando na minha infantaria caríssima. A Khalida tá perseguindo os meus goblinzinhos que fugiram pro final do mapa. Ele ainda tem 2 carrions, um deles acabou. O outro aqui vai atacar no mano a mano para silenciar meus guerreiros, que é uma boa. Ele atirou na própria unidade, perdendo um pouco de HP, mas não foi nada demais. E o outro Hobgoblin, que foi atirado por um Ushabi, agora avançou pelo flanco. E eu decidi, cara, quer saber? Casket of Souls não tem defesa. Se eu atacar esse negócio no mano a mano, ele vai quebrar. Então eu decidi simplesmente apertar ali o Alt e atacar esses caras no mano a mano.
Com isso, a Casket of Soul dele foi silenciada, pelo menos temporariamente. Eu continuo atirando aqui e tô tentando derrubar os Ushabe desde aquela hora. Finalmente eles estão começando a cair os modelos, e conforme ele recuou e a Casket of Souls ficou para trás, eu fiz a mesma coisa. Eu usei os meus Goblins para tentar silenciar ela. Os Cavaleiros da Necrópolis dele foram alvos das minhas guardas infernais, e em vez de avançar, ele se retirou. Ué, o que causou tanto dano nesse Skeleton Warrior? Ele mesmo. Eu acho que ele usou a habilidade da Khalida e acabou acertando a própria unidade. Trouxão. O Astrogoth tá aqui, tentando só incomodar o inimigo e distrair flecha. Ele tá mirando várias flechas no Astrogoth e atacando ele. Ele não ataca minhas unidades que matam. Os esqueletinhos, cara, no momento que eles começaram a levar tiro, eles começaram a quebrar. Na minha época não tinha essas coisas de arma de fogo. Voltar pra tumba lacatumba. Volta, desgraçado. Uma Casket of Souls ainda continua viva. Eu botei aqui aquela magia que lentifica o inimigo e deixa ele mais vulnerável aos meus ataques. Agora eu tô focando nessa Casket of Souls com a minha artilharia. Ele não conseguiu ainda neutralizar os meus Bolt Throwers dos Goblins. Um deles quebrou uma peça, a outra continua inteira. E eles continuam aqui atirando loucamente e causando um daninho chato, porém contínuo. Não é muito, mas é bem chato. Uma Casket of Souls quebrou, ele invocou o Ushabe em uma unidade minha que estava atrás da linha dele, e agora esse Ushabe é temporário, logo ele vai acabar. Ele não invocou em cima de uma Infernal Guard, que nem eu fiz lá atrás. Vamos ver o que acontece quando a Infernal Guard tem tempo para atirar em alguma coisa. Vamos lá, seus Construct, vamos? Vocês conseguem? Chega lá. Os Ushabe estão quase todos mortos. E logo eles vão cair. Antes mesmo da invocação terminar, eles quebraram. Easy. Agora a Khalida avançou um pouquinho demais e eu consegui atirar nela. Cada bala que eu dou, cara, dá um dano absurdo. Eu usei aqui uma bomba com o Astrogoth para causar um dano em área. Os Nehekaran Warriors estão lentificados e levando tiro pelas costas. Os guerreirinhos dele estão lutando contra os meus escudos de carne, que estão indo e voltando nessa batalha. E agora ele está limitado a esse canto do mapa. Ele está tentando fugir e gastar toda a munição. Ele matou meus Hobgoblins com a Casket of Souls, que babacão, não se faz isso. E eu tô cercando ele conforme minhas unidades vão chegando perto e conseguindo atirar. Cara, é um duelo de artilharia de longa distância. A Casket of Souls se foi. O próximo tem que ser a Khalida. Os dois Ushabe com arcos estão tentando fazer tudo que eles conseguem. Gastaram quase toda a munição já. E agora a Khalida levou tiro e foi deletada. Nesse momento, 80% do exército se foi e acabou a briga. Achei easy, achei fácil. Os anões do caos, cara, o segredo é tu manter protegido os Infernal Guard com Fire Glaives. 1.400 de valor, 1.080 de valor, 1.500 de valor. Esse aqui foi a que eu avancei um pouquinho, ó, e ela foi deletada. Eles não são uma Infernal Guard, eles são uma outra unidade, mas tem um efeito bem parecido. E os Goblinzinhos que atiram são muito chatos, principalmente os Oglaklan. Esses caras, 1.600 de valor, se pagando o dobro. E os Bolt Throwers dos Goblins, não, esse aqui não se pagou. Esse aqui se pagou bastante, porque eles ficaram atirando em unidades caras. Mas o principal deles é que eles são baratos, vem um monte. E se o inimigo fica gastando munição contra eles, não gasta munição contra a Infernal Guard.
Os nossos escudinhos de carne foram dizimados como era de se esperar, mas ele gastou munição neles. E os Hobgoblins e Sneak Gits, nenhum se pagou. E ele também gastou muita munição para matar esses caras. A Khalida não foi custo efetiva. Os esqueletinhos dele não foram custo efetivo. Acho até que ele trouxe demais. Os cavaleiros da Necrópolis foram dizimados pela Guarda Infernal. Os Carrions, nenhum se pagou, que é um erro, porque eles deviam estar em cima das minhas unidades caras. E os Ushabti com arcos longos, um se pagou, um meio e o outro pagou metade. Então eles foram uma boa unidade contra esse exército, mas acho que ele deveria ter trazido os Escolhidos dos Deuses, que é a unidade de renome. As Casket of Souls, uma se pagou muito, a outra é custo efetiva. Então a artilharia é ótima contra anões do caos. Eles não têm uma resposta boa contra isso, mas o nosso inimigo aqui errou o alvo. Em vez de atirar nas minhas unidades caras ou na minha artilharia, ele atirou nos Sneak Gates, que é a mesma coisa que nada. Então ele errou no alvo onde ele atingiu. E por último, né, só para terminar bonito, para terminar legal, vamos uma de Skaven. O inimigo aqui também jogando de Tomb Kings, hoje é o dia dos Tomb Kings. Eu trouxe uma build padrãozinha minha de Skaven, onde eu trago o Deathmaster Snitch, um assassino para dar suporte para ele, um Warlock Engineer, o mais barato possível, e um monte de ratos, mutantes, ninja, adolescentes, não, todos eles são adultos. E agora, né, porque na sociedade dos Skaven, se tu pode andar, tu é um adulto. Os Gutter Runners, que é uma unidade rato ninja boa, muito boa, e os Night Runners são uma unidade rato ninja inútil. Eles estão aqui para jogar shurikens do inimigo, causar dano e vazar. Eu tenho 2 cada lado, esperando que ele trouxesse alguns cavaleirinhos arqueiros. Ele não trouxe. Ele trouxe uma Kingdom War Sphinx e um gigante de osso. Felizmente, eu não tenho artilharia em si. Eu tenho 2 Warblock Jezzails. Eu tô gostando muito dessas unidades de sniper. Elas são ótimas nesse jogo. Eu comecei a atirar na Kingdom War Sphinx, causando um pouquinho de dano, mas ele tá na floresta, então não vai ser um dano muito vantajoso. Ué? Que é isso? Ah, tá. Ele trouxe baratíssimas catapulta esqueleto. As catapultas esqueleto que lançam caveiras gritantes. Deixa eu ver uma lançando aqui pra te ver. Elas são chatas e causam um dano em área legal. Lá atrás da linha, os meus assassinos que estavam botados mais para trás exatamente para evitar emboscadas, eu destruí um cavaleiro dele que a gente botou no mesmo lugar. Qual a chance da gente botar as unidades no mesmo lugar? Mas eu dizimei agora com meus heróis um cavaleiro esqueletinho dele. Essa unidade custa 400, então ela é bem barata. O outro cavaleiro esqueletinho tentou matar os meus Night Runners e agora eles estão no mano a mano. Como essa unidade que é muito fraquinha, os meus Night Runners é capaz de vencer. Ele mandou os arqueiros dele atacar os meus rato ogro e deu a volta por trás. E do outro lado do mapa, mas do outro lado mesmo, o Arkham the Black está enfrentando 2 Night Runners. Ele não trouxe nada de dano em área, então ele deve estar arrependido agora. Ele tem uma carruagem, mas se era para trazer uma carruagem, traz a do Cetra, né, meu? Ele causou dano, mas não matou minha unidade, e conforme meus ratos agora vão fugindo, eu vou atirar nele e causar mais dano. O gigante de osso tá mirando no meus rato ogro, bom alvo, e a Kingdom War Sphinx tá tentando eliminar as minhas unidades de flanco. Felizmente, envenenando ela fica mais lenta e ela não consegue pegar eles. Eu vou gastar toda a munição, não vai ser o suficiente para matar esse bicho, mas vai causar muito dano nesse monstrão. Enquanto isso, eu quero saber, a catapulta tá aqui me enchendo o saco, eu botei Alt e mandei os meus Night Runners, desculpa, os Gutter Runners, matar essa catapulta, enquanto o outro vai ficar fugindo e esses 2 vão vir atacar esse aqui pelas costas. O Arkham infelizmente fugiu com bastante HP. Os cavaleirinhos arqueiro dele conseguiram fugir e estão sendo chatos. E os cavaleirinhos simples foram dizimados. Ele tem um guerreiro Nerekar aqui, que agora está sendo fuzilado pelas costas.
Ele avançou demais e tá sozinho contra os meus assassinos. Essa unidade foi dizimada. Os meus ratos do clã que estavam aqui para segurar a linha enfrentaram os guerreiros esqueletinho dele e as guardas da tumba. As guardas da tumba agora vão ter que enfrentar Rato Ogro. Ele trouxe as guardas da tumba normais contra monstros gigantes. O ataque deles deixa muito a desejar e eles não têm penetração de armadura. Tudo bem que Rato Ogro também não tem muita armadura, mas o ataque deles penetra e vai dizimar essas guardinhas da tumba. Essa aqui, um guerreiro de Nerekara e uma guarda da tumba estão enfrentando dois Rato Ogro. O que está atirando neles? O Bone Giant. Eu consegui eliminar as duas catapultas. Não, uma catapulta, a outra ele conseguiu proteger. Ele invocou o Shabi para defender essa catapulta, eliminando o meu Night Runner. Triste. E o meu outro Night Runner voltou. Eu vou continuar atacando essa Kingdom War Sphinx, que já baixou de 9.600 de HP para 4.100. Vendo o gigante aqui enchendo o saco, eu quero saber, cara, vai lá Deathmaster Snitch, mostra pra eles por que os ratos são a melhor facção do jogo. Ele tá agora tentando fazer o que eu fiz antes e usar a magia da morte do Arkan para eliminar o Deathmaster Snitch. Eu usei a habilidade do Deathmaster para paralisar o Arkan. E agora, Arkan, hein? O que você vai fazer quando o Snitch vem te pegar, né? Porque, né, é o canal família. Ah, que legal, você tem cavalinhos? Eu tenho facas, desgraçado. Dá-lhe, Snitch, dá-lhe nele. Cada paulada do Deathmaster Snitch é um talhamaço de vida que ele perde. Ele vai tentar fugir, obviamente, que nem o covarde que ele é. Detalhe, eu não usei nenhuma magia do meu Warplock Engineer até agora. Eu tô com a magia cheia. O assassino também deu uma habilidade aqui para enfraquecer o Arkan. O Arkan tá tentando salvar a catapulta a qualquer custo. E o Deathmaster tá correndo atrás dele. Cara, se o Deathmaster te encostar, você tá morto. Encostou. Tchau, Arkan. Ele vai ser deletado. E com o Arkan morrendo, ele simplesmente desistiu. Então, né, pra finalizar com chave de ouro, tem que ter uma batalha de Skaven. O Deathmaster Snitch neutralizou o Arkan, machucou um pouquinho o Bone Giant, o assassino ficou duelando com o Bone Giant. Esse cara não fez nada, assim como um bom Skaven. Então ele que venceu a batalha sozinho, segundo ele. Os nossos Skaven Slaves foram dizimados, assim como a nossa infantaria. Ele trouxe Nerekaran Warriors, que destruíram a minha linha de frente. Tudo bem, bom pra ele. E os meus Rato Ninja, todos, sem exceção, se pagaram. E os Gutter Runners com veneno, que lentificaram o monstrão dele, se pagaram 3 vezes o seu valor. Que unidade absurda! Os nossos Warplock Jezreels, infelizmente, foram focados pela catapulta. As catapultas se pagaram matando os Warplock Jezreels. E ele não tinha nada no final para neutralizar os meus Rato Ogro e o Warplock Engineer. Então ele estava agora enfrentando esses monstrão aqui. E a infantaria dele, uma Tomb Guard, morreu. E no caso do Nerekaran Warriors, nenhum se pagou, porque a minha infantaria é simplesmente muito barata. E no fim, o Deathmaster Snitch, junto com o assassino, junto com os Warplock, destruíram eles no final. Por que o valor fica subestimado? É que as unidades morta-viva, eles se dissolvem. A cavalaria dele, nenhuma se pagou. Os cavaleiros a longa distância que tentaram atirar nos Rato Ogro também não se pagaram. Esse aqui foi pego por um Rato Ninja que eu deixei nas costas do meu exército. O Bone Giant ele custa mais caro que isso, mas ele estava se pagando. E a Kingdom War Sphinx ficou correndo atrás de Rato Ninja o jogo inteiro. O Arkan the Black se pagou porque ele causou bastante dano no Snitch e ele invocou umas unidades na batalha também. Mas falhou muito. Muita infantaria de elite contra Skaven, avançou sem apoio e foi eliminado. Mas era isso, meus amigos. Me digam aí se vocês têm interesse em também saber um pouquinho como fazer uma build contra outras facções, tipo, o que tu traz contra cada facção, porque depois de um tempo vira meio que memória muscular. Mas me digam aí se vocês têm interesse sobre isso. Tudo de bom, meus amigos, vejo vocês na próxima e estejam com Sigmar.